Oi, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Tô chique hoje. Tudo bem? Tomara que sim. Bom, vou colocar aqui uma música bem bonita e vou dizer para vocês o porquê dessa música bem linda. Deixa eu colocar aqui. Isso. Pronto. Vai, pronto. Isso. Uma música bem bonita. O que eu vou falar para vocês hoje? Sobre balé de repertório. Por exemplo, este leque que eu tenho na mão, ele é dançado por uma personagem chamada Kitri, do Dom Quixote. Então, ela tem que saber lidar com o leque. Por exemplo, olha, se não fizer isso certinho logo no começo do bailado, da coreografia dela, se ela não fizer, ela perde o movimento. Então, só esse movimento aqui, vocês podem fazer, se vocês tiverem um leque em casa, pode fazer, viu? Pode fazer, porque você vai... Deixa eu colocar aqui, pera um pouquinho, deixa eu colocar o tempo. Isso. Olha, se vocês tiverem se vocês não, façam um de papel, sei lá, mas dá uma treinadinha, olha, 1 e 2 e quando ela fecha, ela bate aqui, certo? Ela bate o leque aqui. Bom, vamos lá. O que é balé de repertório? Balé de repertório é aquele que conta uma história. Então, e os balés vão ficando. Por exemplo, a Sylphides, que é o balé, seriam as fadinhas, foi o primeiro de repertório que foi feito. Então, esse balé, ele era apresentado nos teatros e depois os professores foram vendo, nossa, que bonito, vamos fazer de uma maneira ou de outra. Mas tem umas coreografias base que deram tão certo que acabaram ficando, certo? Mas é coisa bem antiga, mas se dança até hoje. Por exemplo, tem uma porção que eu vou falar para vocês, os balés de repertórios, os mais conhecidos, o que vocês já ouviram. E tem também as historinhas, vocês já leram essas histórias na escola. Por exemplo, deixa eu só tirar esse negócio daqui que deve ser propaganda, imagina se não é. Ah, não, pronto. Então é o seguinte, os balé, não era propaganda, desculpa, era balé mesmo. Ai, gente, eu quando começo a ver balé não paro mais. Eu falo assim, vou assistir só esse. Eu vou assistir só mais um. Eu vou assistir só mais um e eu fico viajando. Então é o seguinte, por exemplo, de repertório, que conta uma história, que envolve bastante gente, bastante bailarinas. Por exemplo, o Lago dos Cisnes. Lembra disso? O Lago dos Cisnes, que tem um lago, tem a princesa, tem o bruxo que quer que a filha dele se case com o príncipe, mas o príncipe, ele engana o príncipe, é uma história. Depois tem Romeu e Julieta, e vocês devem já ter visto tem historinha chamada Romeu e Julinha. Romeu e Julieta também é muito bonito. Triste, né? Porque eles eram jovens, né? E é uma tragédia. Mas também tem no bailado. Quebra-nozes, que é isso que eu falei para vocês, que é na casa de Clara. A Clarinha, no final do ano, tem uma festa de Natal na casa dela. E tem os ratos, tem muitos personagens. Os ratos, os soldados, tem o tio que vai, tem... Olha, é fábulo, é um negócio maravilhoso. E nós já fizemos acho que umas 3, 4 vezes já o Quebra-Nozes e sempre é um sucesso. Lá em Nova York eles fazem esse ano eu não sei, mas se você for no Natal lá em Nova York, na certa você vai em algum teatro, já está programado para o Quebra-Nozes. Chique, né? Bom, Dom Quixote que eu vou falar hoje. A Bela Adormecida todo mundo conhece, o Romeu e Julieta, Copélia. A Copélia vem do velho Copélios. Ele tinha uma loja de bonecos e também uma história que a gente vai contar cada história bonita. Cinderela, o Corsário, a filha mal guardada seria a filha mal criada, Gisele, também a Gisele, aquelas moças que antes de casar e morreram, mas tem umas coreografias de Gisele que eu
Babo de ver de tão difícil e bonita. Silfides, que são as fadinhas, diz que foi o primeiro balé de repertório apresentado. Paquita, o Pássaro de Fogo, de Stravinsky, a Consagração da Primavera, Petrushka, que é russo, seria assim um boneco, né? Uma boneca. Raimonda. Então, vamos falar, se a gente começar a falar desses balés de repertório, a gente vai até 2050. Então vamos lá, vamos ver o Don Quixote. Vamos lá. No lugar da Mancha, Mancha é um lugar que é lá na Espanha. Então vocês sabem que essas histórias, elas acabaram ficando, era no livro, feita no livro, depois elas começaram a se transformar em teatro, em dança, e até hoje se dança isso. Bom, vivia lá nesse lugar na Espanha, numa cidadezinha, vivia Alonso Terrano, mais conhecido como Dom Quixote. Ele era um senhorzinho, magrinho, e ele lia muito, eu gostava de ler. A casa dele era abarrotada de livros, mas livros de aventuras. E no sonho dele, ele queria encontrar, imagina, a amada dele, ele ia conquistar a amada. O que ele fez? Ele foi lá no sótão dele, pegou todas as tranqueiras, ele pegou uma lança, ele pegou uma espada, ele pegou um monte de roupa e queria sair para o mundo. Aí ele tinha um estábulo e tinha um cavalinho rocinante. O cavalinho também era magrelinho. Só que, quando ele estava arrumando as coisas, o vizinho dele, Sancho Pança, imagina por que esse nome, falou assim, ele falou assim, você não quer vir comigo? Aí o Sancho Pança pensou assim, nossa, eu vou deixar ele sozinho na estrada? Eu acho que eu vou com ele, né? E vocês podem notar que existem livros, existem estátuas, que aparece o Don Quixote bem magrelinho, com o seu Rocinante magrelinho, e o Sancho Pança, gorduchinho, com aquele cavalinho baixinho, certo? Então, imagina os dois, completamente diferentes. Eles vão caminhando, né? Eles vão caminhando, aí eles olham e veem, aí o Don Quixote fala assim, são gigantes, são gigantes. Era nada, era um moinho que estava girando. Então imagina a cabeça dele. Lutou e ficou lá, e aí ele pegou e foi andando pela estrada, os dois foram andando, e aí encontraram uma pousada, que afinal de contas tinham que descansar e dormir. E lá tinham umas moças bonitas que dançavam, e ele achava que a Kitri que dançava era Dulcineia. Todo mundo, seria amada dele. Era nada, era a cabeça dele que estava... E todo mundo dava risada dele, né? Mas esse cavaleiro esse cavaleiro andante é muito maluquinho. E aí aparece a parte das moças, que elas dançam, ele também. E eles vão pelo caminho, por aquele sonho, até hoje. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Ele cansou da batalha, porque ele adormeceu, ele cansou e os sonhos dele todo. Mas esse final, ele é meio estranho, porque você não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Será a Dulcinea ele não encontrou. Tinha um casal de namorados com a Kitri que eles era um casal jovem, apaixonado e foi bonito. Agora, o Don Quixote, eu até hoje estou procurando a ver o que... Olha, deixa eu ver uma coisa assim. Deixa eu ver, olha... Ele percebe que a Kitri não é a Dulcinea. A Dulcinea, ela é apaixonada por um rapaz e eles acabam fugindo. É aquelas histórias antigas, era tudo assim. Conhece, pai não quer, mãe não quer e acaba fugindo. Mas o que a gente vê? Se vocês olharem, as músicas são realmente bonitas, o cenário quando fazem é muito bonito, e quando a gente for assistir um balé, a gente precisa entender a história. Como é que é a história? Se vocês acharem algum livrinho, alguma coisa sobre a história de Don Quixote, vocês vão ver que é Miguel de Cervantes, de Saavedra,
que foi quem escreveu Don Quixote. E até hoje ele é famoso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e depois a gente vai falar mais sobre o quebra-nozes, que o quebra-nozes é pro final do ano. Ele tem tudo a ver com o Natal. Olha, gente, eu não acredito, nós estamos já em novembro, já chegando novembro, dezembro, o ano acabou. Mas eu espero que todos estejam bem, tá bom? Saudades de vocês. Um beijo. Tchau.